E agora a gente vai para a nossa aula 3, que é sobre o quê? Comunicação assertiva e relações no ambiente de trabalho. Bom, adoro falar sobre comunicação, porque é realmente a o nosso cartão, né? Onde tudo ou se complica ou deixa tudo fluindo, tá? Então, como que a gente começa com uma frase? Quem se comunica mal, não lidera, não educa e não transforma. Essa aí também pode ser uma frase de abertura ou de fechamento. Porque realmente, quem não se comunica bem, quem se comunica mal, não consegue liderar, não se comunica e também não transforma, não se transforma e não transforma o ambiente ao seu redor. Sobre comunicação, gente, comunicação assertiva. A gente falou lá na aula um que a gente tem as comunicações assertiva, passiva e agressiva, né? E falamos um pouquinho sobre elas, e nessa aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas, tá? Que são nossos três jeitos de se comunicar, né? De nos comunicarmos. Vamos começar então com essa parte que é a comunicação, então, assertiva, tá? Essa comunicação assertiva, ela se caracteriza por quê? Pela expressão clara, objetiva, respeitosa, tá? De ideias, de necessidades, de sentimentos. Aí a gente vai promover relações pautadas no diálogo e na compreensão mútua. Exemplo, olha o que eu coloquei. Percebi que o checklist de higiene não foi preenchido ontem. Você pode me dizer o que aconteceu? Isso é importante para mantermos a segurança dos alimentos. Então, comunicação assertiva, clara, objetiva e respeitosa, tá? Principalmente, eu faço com que a pessoa que eu quero comunicar isso, ela entenda o porquê eu preciso, tá? Então, esse exemplo. Eu tô lá vendo o checklist e eu tô vendo que o checklist não tá preenchido. Não tá preenchido esse checklist, tá? Mas eu sei, a gente sabe a importância do checklist de higiene estar preenchido. Então eu vou pegar o checklist, vou chamar a pessoa em que eu encarreguei de preencher o checklist, tá? Dona Maria, e vou chamar. Dona Maria, olha só, eu percebi que o checklist aqui de higiene ele não foi preenchido. Aconteceu alguma coisa que a senhora não conseguiu preencher ele ontem? Aí deixa ela falar, tá? Ai, dona Bruna, eu esqueci, né? Ou eu estava sozinha ontem fazendo muitas coisas e não deu tempo, tá? E aí a gente fala, compreensivo. Ok, dona Maria, eu entendo que ontem foi bem bagunçado, né? Que a senhora estava com bastante coisa. Mas eu preciso que a senhora preencha sempre, tá? Então, assim, 2 minutinhos, não dá nem isso. A senhora pega e já preenche, tá? Porque isso aqui, esse checklist, é o que vai garantir que a gente vai ter segurança nesses alimentos. Imagina se acontece alguma coisa, né? Então, assim, eu preciso que a senhora preencha, tá? Então, assim, vamos ficar de olho. Qualquer coisa, se a senhora precisar de ajuda, a senhora não me chama, que a gente vê como que a gente faz isso, mas eu preciso que a senhora preencha, ok? Eu fui respeitosa? Fui, tá? Eu expliquei para ela qual que era a importância? Expliquei. Eu deixei ela falar? Eu deixei. Por quê? Porque eu queria saber o porquê que ela não preencheu. O que estava acontecendo? Tá? Então, isso pode ser, não foi ontem, daqui a pouco faz 4 dias que a dona Maria não preenche, tá? E aí, eu sabendo por que ela não preenche, eu posso ajudar ela, tá? Então, ela pode não ter preenchido porque estava uma loucura, ela estava fazendo bastante coisa, ela se perdeu no tempo. Ela pode não ter preenchido porque ela não sabe preencher, e ela ficou com vergonha de dizer, mas ela não é muito boa em preencher, ela ficou com muita dúvida, tá? Então, por quê? Então, isso é uma comunicação assertiva. Eu vou falar claramente.
tá? Vou colocar ali, vou deixar ela conversar também. Aí a gente tem a agressiva, né? Então a comunicação agressiva ela tenta impor com hostilidade, superioridade, ou que possa gerar algum tipo de conflito. Eu vou tentar fazer, mas assim, eu não sou nada agressiva nas minhas palavras. Eu acho que eu nunca conversei com ninguém gritando. Então, deixa eu ver se eu consigo. Dona Maria, a senhora nunca preenche esse checklist direito. Isso aqui tá me deixando louca, tá me irritando desse jeito. Tu tem que preencher isso. Para atriz eu acho que eu não sirvo, né? Mas vocês entenderam, vocês até conseguiram diferenciar meu tom de voz, certo? Do primeiro para o segundo. Então, a comunicação assertiva, então a agressiva, desculpa, ela é isso, tá? Ela vai impor. Eu sou o tal, eu sou a superior, tá? Posso deixar a pessoa coagida, eu posso gerar conflitos dentro da empresa também, tá? Então, assim, por mais que eu esteja irritada, então daqui a pouco isso está acontecendo há muito tempo. Eu tô num dia muito irritado, por quê? Ah, porque a carne ainda não chegou e tá na hora quase do almoço, o fulano não entregou tal coisa, estragou o exaustor, tá um cheirão de comida dentro do refeitório, tá um caos hoje. Aquele dia que, assim, ó, que a gente pensa, não deveria ter levantado da cama hoje. Mesmo que eu esteja nesse dia, a minha comunicação não pode ser desse jeito. Por mais que eu esteja aqui, ó, no meu limite, tá? Então, eu não posso fazer isso. Se eu ver que eu estou fazendo isso, eu tenho que respirar fundo e me acalmar. E se eu cheguei a fazer isso e depois eu me dei conta, eu tenho que pedir desculpas. Eu vou ter que chamar a Dona Maria e dizer assim, Dona Maria, eu peço desculpas para a senhora pelo jeito que eu conversei contigo antes, que eu falei contigo antes. Aqui tá um caos. A senhora não tem culpa nenhuma, tá? Continuam os problemas. E eu me exaltei. Então eu quero que pedir desculpas e dizer que isso a gente não vai mais acontecer aqui, tá? Então aconteceu, humildade, peço desculpas, tá? Mas essa é uma comunicação agressiva. Essa é uma comunicação que gerou caos. É aquela comunicação que a gente diz que é de briga, tá? É um grita, o outro grita mais ainda, daí o outro fala mais alto ainda, e o outro tenta dar uma réplica, tréplica, e assim vai, tá? Então ali é só caos. Daqui pra frente, só pra trás, você começa a usar essa linguagem, tá? E a gente tem a comunicação passiva. A passiva, tá? Ela é aquela que evita conflitos, tá? É de submissão, tem dificuldade de se posicionar. Isso pode levar a uma frustração e perda de autoridade, tá? Por quê? Porque pensa que na comunicação passiva eu tenho o quê? Eu tenho medo de falar, porque eu não quero que a pessoa ela interprete de uma maneira diferente, de uma maneira que não era a maneira que eu queria falar com ela. E aí eu tenho dificuldade de me posicionar. Ah, eu sou meio tímida, eu quero evitar conflitos. Ah, eu não vou falar nada, porque senão a Dona Maria vai ficar brava comigo. E aí depois ela não vai mais ser minha parceira na cozinha. Daí eu acabo evitando isso, tá? Isso vai fazer o quê? Essa comunicação passiva, ela vai acabar levando o nutricionista à frustração, porque ele acaba, ele sabe que está errado a situação, mas ele não consegue fazer alguma coisa para mudar. Tá nas mãos dele, mas ele não consegue sair daquilo. Então isso frustra. Saber que ter, né? E perda de autoridade. As pessoas ali dentro que tu comanda começam a te achar ser autoridade, né? Porque tu nunca conversa com elas. Uma coisa é ter pulso firme, outra coisa é falar com agressividade, né? Outra coisa é guiar. Então, tu nunca guia nada, né? Então, como que vai fazer isso? Então, assim, exemplo. Aqui eu coloquei um exemplo do cozinheiro, mas vamos continuar com o checklist da Dona Maria. Ai, a Dona Maria não preencheu esse checklist. Ai, mas eu não vou falar com ela.
eu vou deixar assim, eu acho que ela só deve ter esquecido, porque senão daqui a pouco a Dona Maria é capaz de ficar brava comigo, que eu tô chamando a atenção dela, né? Ai, a Dona Maria é muito ótima. Ai, cozinheira maravilhosa. Não, vou deixar sim. E aí, gente, o que acontece? Às vezes, nessa comunicação passiva, e de tu pensar desse jeito, tu acaba infringindo um código de ética, que é o quê? É, exatamente. A questão de alterar dados. Tu não quer se indispor para Dona Maria, mas tu também não quer ficar com a planilha de higiene não preenchida. Então tu vai lá e preenche. Vou preencher aqui. Outra hora eu falo com a Dona Maria. Não quero me estressar com ela. Tá sendo conivente. A Dona Maria vai continuar não preenchendo. E tu daqui a pouco vai continuar preenchendo a planilha. Ou tu vai colocar dados alterados, ou tu vai começar a fazer aquilo. Já que a Dona Maria não tá fazendo, e tu sabe que precisa ser feito, daqui a pouco um dia tu colocou um dado lá, e aí tu pensa, ah, eu não posso ficar colocando esses números assim, né? Esses dados aleatórios. Já que a Dona Maria não tá fazendo, eu vou começar a fazer isso. E aí tu começa a fazer. E aí então, aí sim, né? Que a Dona Maria não vai fazer. Daí ninguém vai fazer. Aí qual que é a fofoca da cozinha? Não, nem faz isso. Deixe que daqui a pouco a Nutri preenche. Capaz. Nem precisa preencher isso aí. Deixa aí que depois a Nutri preenche. E aí mais coisas pra você. E aí vai rolando essa fofoquinha aí na cozinha. E aí tu perde a autoridade. Daí no momento que tu for cobrar alguma coisa, as pessoas já não vão. Você tá falando, ó. Acha que a gente vai fazer isso que ela pediu. Só acha. Sabe? Começa a ficar aquela quinta série dentro da cozinha. Então, é muito importante. A gente acaba não tendo um pouco de cada. A passiva, gente, não que a gente nunca vai fazer. Então, por exemplo, se tem algum momento de conflito dentro da cozinha, às vezes a gente tem que fazer uma comunicação passiva do quesito que eu não vou falar agora com a Dona Maria, porque ela tá ainda estressada. Não vou me estressar mais com ela. Eu vou dar aí uns minutinhos, depois do almoço eu chamo a Dona Maria pra gente conversar, porque daí ela já vai estar mais calma. Não sei, daqui a pouco aconteceu um conflito na cozinha, tá? Por algum motivo, enfim. E a gente sabe que às vezes no calor do momento a gente acaba falando coisas que não queria. Tanto a gente acaba escutando coisas quanto falando. Então, em alguns momentos, a passiva serviria para isso, para acalmar os ânimos. Pô, já acalmei lá dentro, vou dar uns minutinhos para elas se centrarem de novo. E aí eu vou chamar a Dona Maria para vir conversar comigo, porque não dá para ficar fazendo conflitos assim, tá? Então, tu teve uma comunicação passiva? Teve, mas porque tu estava esperando aquela situação melhorar para que tu pudesse chamar ela e ter uma comunicação assertiva, tá? Então, é o quê? Questão de saber qual é o momento de utilizar cada comunicação, tá? Outra coisa, empatia e escutativa, tá? Então, escutativa, gente, empatia são essenciais, tá? O que quer dizer isso, tá? Bom, a habilidade de imaginar-se no lugar de outra pessoa, compreensão dos sentimentos, desejos, ideias e ações de outras pessoas, de outra. Qualquer ato de desenvolvimento emocional em relação a uma pessoa, a um grupo e a uma cultura. Capacidade de interpretar padrões não verbais de comunicação, tá? Então, quem tem, né? E quando a gente quer essa habilidade de escutativa, é justamente isso. E empatia. A habilidade de imaginar-se no lugar de outra pessoa. Então, quando a gente tem empatia com uma pessoa, a gente se imagina no lugar da outra pessoa, né? Então, aquele velho ditado, eu não vou fazer para o outro o que eu não quero que façam comigo. Ou, poxa, deixa eu me colocar no lugar dessa pessoa, né? Enfim, teve algum problema de família ou de saúde, enfim. Como que eu gostaria que as pessoas me amparassem se fosse comigo, tá? Compreensão dos sentimentos e desejos, ideias, e ações, isso é uma escutativa, tá? É eu
entender o que a fala, o que o desejo, o que o sentimento daquela pessoa está transmitindo naquele momento, tá? Ela também é qualquer ato de envolvimento emocional em relação a uma pessoa. Então, a empatia é justamente isso, né? Um ato. E a capacidade de interpretar padrões não verbais, escuta ativa. Então, aqui a gente tem o quê? Uma leve definição sobre empatia e escuta ativa, né? Quando a gente fala de escuta ativa, a gente fala de ouvir com atenção plena, empatia, então se colocar no lugar da outra pessoa, e participação, captando o verbal e o não verbal. Já falei para vocês na aula 1, quando a gente estava conversando sobre, começamos a falar sobre comunicação, que a comunicação não é simplesmente o que a gente fala, mas também o que a gente se posiciona, né? O jeito que a gente tá aqui, tá assim, tá com a cara amarrada, tá fazendo um pouquinho, o olhinho, tá julgando, né? Então é um conjunto de coisas. E isso tudo, ela se- é uma comunicação, tá? E quando a gente fala de escuta ativa, a gente tem algumas técnicas, tá? Então, quais são as técnicas? Silêncio ativo, espelhamento empático, e a gente tem os 5 passos. É atenção, mostrar que ouve, responder com empatia, evitar julgamentos e responder adequadamente. Como que se faz isso? Pessoa veio, Dona Maria. Vamos pegar a Dona Maria. Ô, coitada da Dona Maria. Dona Maria veio conversar com vocês, tá? Aí, escuta ativa é o quê? Eu prestar atenção na Dona Maria. Não adianta, Dona Maria entrou na minha sala e eu estou aqui no computador. Estou no computador, enfim, resolvendo algum pepino, porque a gente resolve muito pepino, né, dentro da UAM, mas estou ali, daqui a pouco, fechando cursos, fazendo pedido da semana, mas estou ali no computador, tá? E Dona Maria adentra a sala. Dona Maria, né, bateu na porta, eu disse para ela, pode entrar, Dona Maria, pode entrar. Dona Maria adentrou a sala. E aí a Dona Maria tá conversando. Não sei, tá reclamando ou tá dando alguma sugestão. Ela tá conversando comigo. E eu tô aqui, ó, só aqui no computador. Sim, Dona Maria. Uhum. Tá, tá. Depois. Ah, eu não sei mesmo como fazer isso. Mas depois a gente conversa, tá? Eu tô aqui num problema. Depois eu vejo como que a gente pode fazer isso. Dona Maria chegou e saiu sem ter nenhum tipo de acolhimento, tá? Então, não sei que tom de voz a Dona Maria usou, porque eu tava o quê? Escrevendo no computador, tentando prestar atenção nela, porque a gente sempre faz 1000 coisas ao mesmo tempo. E não é assim, tá? Escuta ativa, não é isso. Escuta ativa, eu prestar atenção na Dona Maria, eu vou virar para a Dona Maria, eu vou conversar com a Dona Maria. Vou pedir para ela sentar, ou eu vou me sentar ao lado dela, ou ela vai sentar na minha frente, ou aqui, eu vou sentar do lado dela, enfim. Eu vou parar e vou dar atenção para ela. Ah, mas já tem coisas que eu, se eu perder o fiozinho do meu pensamento, assim, eu já não consigo terminar meu trabalho. Não tem como eu parar tudo quando a Dona Maria entrar pela porta e eu dar atenção para ela. Então, se vocês estão fazendo alguma coisa que não dá para parar, porque senão vocês vão perder o fio do pensamento, vocês estão fazendo, sei lá, as compras, e aí, se demorar muito tempo, o sistema fecha, reinicia, e tu vai ter que fazer tudo de novo. Tu olha para Dona Maria, olha, mas não fica só assim. Olha para Dona Maria e fala assim: Dona Maria, a senhora quer conversar comigo? Ah, sim, dona Bruna, eu queria ver com uma situação. Então, Dona Maria, seguinte, eu tô terminando agora uma coisa do sistema que, se eu fechar agora, eu perco tudo que eu tô fazendo. Então, eu vou terminar aqui, mas tu me dá 5 minutinhos e aí eu converso com a senhora. Eu vou te chamar, tá? Então, se tu quiser esperar aqui na sala, ou se tu já terminou as coisas da cozinha, se quiser esperar aqui na sala, ou se não, tu pode terminar as tuas coisas, que logo eu já vou te chamar. Daí a gente vem pra cá. Mas é que realmente, se eu fechar agora, terminar aqui, eu vou perder a maioria das coisas que eu tô fazendo. Mas eu quero saber o que que tá atrapalhando ali o desenvolvimento da cozinha, tá?
Enfim, mostre que tu tá preocupada em saber o que que tá acontecendo com a Dona Maria, porque se ela for na tua sala, ela quer falar contigo. Mas também tu tem que dizer pra ela, olha, Dona Maria, eu sei que tu precisa falar comigo, eu me importo porque tu quer falar comigo, mas é que eu tô fazendo uma coisa aqui que é também muito importante, eu não consigo parar agora. Mas eu vou conseguir dar atenção para as duas coisas. E aí vocês tiram, Dona Maria. Porque às vezes acontece o quê? Tá tão envolvida que tu termina uma coisa e começa outra. E aí quando tu vê, passou uma hora daquele negócio, tu fala, ih, Dona Maria queria falar comigo. Aí tu vai conversar com a Dona Maria, ela vai falar o quê? Não, Bruna, já resolvi. Daí vai dizer, tem certeza, Dona Maria? Não, tenho, já resolvi. Daqui a pouco ela nem resolveu. Ela só ficou chateada porque tu não deu atenção pra ela, tá? Então, escutativa é a gente dar atenção. Então, se eu consigo parar no exato momento que Dona Maria entra, eu paro nas minhas coisas, pergunto, Dona Maria, o que que aconteceu? E eu vou olhar para ela, eu vou deixar ela conversar, tá? Espelhamento empático, eu vou fazer assim, sim, eu estou te escutando, sabe? Algum movimento de cabeça, algo, tá? Então, deixa ela falar, mas deixa ela perceber que tu tá escutando ela. Tá? Ela tá conversando contigo, tu tá em silêncio, porque tu tá escutando ela, mas tu tá prestando atenção, tá? Então, aqui, se precisar fazer alguma colocação no meio, faça, mas não atrapalhe ela de deixar que ela, não deixar ela falar, tá? Então, mostra, tá? Então, presta atenção, mostra que tu tá ouvindo ela, responde com empatia, tá? Evita julgamentos, porque a gente não sabe o que está acontecendo. Daqui a pouco ela quer expor alguma coisa. Ai, Bruna, eu estou pensando em parar aqui na empresa, na firma. Não estou conseguindo, né? Ah, mas por quê? Né? Tenta entender ela, tenta, né? Se ela falou alguma coisa, não julga, né? Ai, porque lá em casa, assim, não julgue a casa, não julgue o marido, não julgue nada. Só diz, ah, eu lhe entendo, dona Maria. Ou, ah, eu lá em casa não, não consigo te auxiliar muito, porque lá em casa não acontece desse jeito. Enfim, não julgue ela, tá? Independente do que ela for trazer para você, não julgue ela. E responda adequadamente. O que que é responder adequadamente? Se ela foi te procurar, ela tem um problema ou uma solução. Daqui a pouco ela quer te dar uma ideia que ela teve maravilhosa para melhorar a adesão de alguma coisa na cozinha, tá? Enfim, responda adequadamente, tá? Então, se ela trouxe um problema, ou trouxe algo, responda adequadamente. Olha, vamos, vou te ajudar, a gente vai achar uma solução para isso. Enfim, se coloca à disposição. Ela trouxe alguma coisa, que ideia genial, Dona Maria. Olha, achei bem interessante isso. Bem legal mesmo. Vamos fazer tal coisa. Ah, eu vou passar essa informação para os meus superiores, porque daqui a pouco, né, vocês precisam de algum tipo de liberação para fazer alguma ação, tá? Responda adequadamente. Então, escutativa é isso. Qual que é os benefícios da escutativa? Melhora no relacionamento, redução dos erros de comunicação e empatia e concentração. Melhor de relacionamento, porque as pessoas que trabalham contigo sabem que podem contar contigo. Que se elas forem na tua sala, contar contigo não quer dizer que você vai liberar ou ser conivente com tudo. Mas que se elas tiverem algum problema, se elas tiverem alguma solução, elas podem chegar e conversar contigo, que tu vai escutar elas e vai dar a devida atenção e resposta para ela. Então, isso é muito legal. Isso acaba criando um vínculo com a equipe, aquele negócio assim. Eu posso contar com a minha Nutri e ela pode contar comigo também, com a gente, para abraçar a causa que ela quer levantar. Então, assim, acaba criando uma equipe, tá? Uma equipe unida. Então, isso melhora muito os relacionamentos. Redução dos erros de comunicação, porque no momento que tu para escutar uma pessoa, você melhora a sua comunicação. Dá um exemplo muito simples. Homem assistindo jogo de futebol.
Tá. Mulher olhando dorama às vezes também, não sei. Mas é clássico, né? A gente vê muito meme assim do cara jogando futebol, ou jogando videogame, ou assistindo futebol, a mulher falando e o cara, aham, sim, aham. E daqui a pouco a mulher tá falando, ah, tô indo lá pegar vou vender o nosso carro e vou sair pra viajar com o Ricardão. E ele só, uhum, tá, vai lá, bom passeio. Tipo assim, não entendeu nada. Ele nem te, né? Daqui a pouco ele vai dizer, não, mas tu não me comunicou que tu ia vender o carro, que tu ia sair de casa, né, de comunicação. Ele não parou para prestar atenção. Então, é a mesma coisa, tá? A gente precisa parar, ouvir, para não ter erro de comunicação. Ah, eu entendi. E aí, redução dos erros de comunicação, ela vem com eu escutar o que o outro está falando e eu ter uma comunicação assertiva, uma comunicação clara. Eu consegui deixar claro o que eu quero, tá? Muitas vezes a gente usa a técnica da pergunta também. Então, se eu estou passando uma informação para a equipe, né? Gente, a partir de hoje, nós vamos preencher, o Dona Maria vai preencher a planilha de higiene, Samuel vai preencher temperatura e a Ana vai fazer o controle de. Ah, vai recolher as amostras de 72 horas, enfim, tá? Digamos que a gente falou isso. E aí eu expliquei que cada um ia fazer, mostrei a planilha, tanana, fiz uma reunião de equipe, tá? Deixei todo mundo falar, prestei atenção em todo mundo. E aí eu quero que essas pessoas entendam o que eu pedi. Dona Maria, então vamos recapitular. Dona Maria, me diz, o que que a senhora vai ser responsável hoje? A partir de hoje. A preencher. Ótimo. Samuel, tá? E Ana, show de bola. Todo mundo entendeu o que vocês vão fazer, o que cada um vai fazer, certo? Ótimo. Quem não entendeu ainda ou tem algum problema na hora de preencher, na hora que estiver preenchendo, me chama que eu vou ajudar vocês a preencherem, tá? Eu só não posso, só não quero que vocês não preencham esses documentos. Aí eu evito um erro de comunicação, porque eu ensinei e eu fiz com que eles me respondessem para eles fixarem o conteúdo, tá? Então isso também ajuda muito. Outra coisa que, que dá assim repercussão no mundo da comunicação é o quê? Dar feedbacks. Dar e receber feedbacks, tá? Ah, vai dizer que tem um jeito de dar e receber. Sim, existe um jeito de dar e receber feedbacks. Tá? Então, normalmente, o dar feedbacks se usa uma técnica chamada de técnica do sanduíche. Não sei se vocês já ouviram falar na técnica do sanduíche, tá? Então, feedback sanduíche, ele é o quê? Ponto positivo, ponto de melhoria e reforço positivo, tá? Então, o que que eu tenho? Uma formulação de um elogio sincero é um ponto positivo. Então, eu preciso dar um feedback para Ana, para Dona Maria, tá? Preciso dar um feedback para ela a respeito, né? Enfim, que ela precisa melhorar. Daqui a pouco a gente tá vendo se todo mundo tá super bem, mas tem alguns pontos que precisam dar uma melhorada. Como que eu dou esse feedback? Primeiro, eu vou dizer para ela o que tá bom para ela. Dona Maria, eu vim conversar com hoje que não são uns feedbacks para vocês, mas olha só, quero dizer para ti que tá de parabéns. A higiene tá assim, ó, show de bola. Tu tá preenchendo certinho as planilhas. Olha, tô muito orgulhosa de ti, tá? Porém, tem uma coisinha que eu gostaria que a senhora melhorasse, tá? Eu preciso que a senhora melhore no quesito, vamos ver assim, de auxiliar o colega ou de não xingar o coleguinha.
tá? Preciso que a senhora cuide um pouco mais da, do jeito que a senhora conversa com o fulano, ou com a situação, enfim. E depois eu reforço o positivo, tá? Então, por quê? Porque eu começo dando um feedback elogiando a pessoa. Então, ela já, nossa, eu tô fazendo coisas boas. Aí eu entro com um ponto de melhoria. Tá ótimo. Para ficar melhor ainda, dona Maria, eu só preciso que a senhora melhore a sua comunicação com os auxiliares, tá? Como assim melhorar a comunicação? Falar mais claro quando tu quer algum tipo de coisa, fazer tal coisa, enfim. Daí a gente diz os pontos. E depois a gente reforça o positivo. A gente reforça as coisas boas dela, tá? Por quê? Porque se a gente vai dar um feedback, tá? Eu quero dar um feedback e o feedback não tá legal. É impossível uma pessoa fazer tudo errado. Assim, ó, é impossível não, é raro. Tu não dizer que a pessoa tem um ponto positivo. Tudo que ela faz desde que ela chega na empresa é errado, tá? Então, assim, tem uma coisa que eu quero que ela melhore. Eu vou trazer uma coisa que ela consegue fazer bem, tá? Então, que seja ela vir limpa todos os dias. Daqui a pouco tu vai dizer assim, nossa, mas ele começou. Ah, mas o que que eu notei? Nossa, eu notei que o uniforme dele é sempre impecável, que a barba tá sempre feita, que ele é uma pessoa que tá sempre com a higiene muito em dia, dos funcionários mais higiênicos, né? Mas em contrapartida ele esquece de preencher tudo, eu não aguento mais, enfim. Então comece falando disso. Samuel, deixa eu te falar, parabéns, Samuel. Parabéns pela tua higiene. Olha, tu é uma pessoa que, assim, ó, tu cuida do uniforme, dá pra ver que tu tá sempre com ele, barba feita, não sei o que, assim, olha, é um exemplo de como seguir a parte higiene pessoal da empresa. É tu, assim, ó, tá de parabéns mesmo. Agora, para ficar mais de parabéns ainda, a gente precisa melhorar a questão das tuas planilhas, né? Porque tu não tá preenchendo as planilhas direito, tá acontecendo alguma coisa? Porque eu tô vendo que tu não tá conseguindo preencher essas planilhas, tá? Então, e aí depois eu reforço o ponto positivo. Esse é o feedback sanduíche, tá bom? Porque ninguém gosta de já receber um, né, de assim, um socão, assim, né? De dizer, ah, você tá horrível. As coisas. E aí, receber feedbacks. Tá? Então, assim, a maioria das vezes a gente dá o feedback, né? Porque nós somos os gestores e a gente tem uma equipe que a cada tempo a gente vai ter uma reunião, a gente vai chamar eles para dar um feedback. O que que a gente está gostando, o que a gente gostaria que eles melhorassem, enfim. Então, sempre a gente está dando feedbacks, a maioria das vezes. E aí, a gente começa com feedback sanduíche, para a gente começar desarmando a pessoa, para ela não, a gente não chegar já ela tá na defensiva. E agora, na hora que a gente recebe feedbacks, né? Então a gente tem que começar a fazer isso, evitar defesas imediatas. Nem sempre as pessoas que vão dar feedback para nós vão usar a técnica do sanduíche. Daqui a pouco nós, essa técnica do sanduíche é maravilhosa, a gente faz com todos os nossos colaboradores. Todos são super receptivos com os feedbacks. Mas os nossos gestores não usam o sanduíche com a gente. Eles já chegam direto dizendo o que a gente está fazendo de errado. E daí a gente fica pensando, poxa, mas eu não faço nada de certo. Ele só diz as coisas que eu preciso melhorar, não fala nada das coisas que eu já fiz, que eu aumentei tal coisa, que eu melhorei isso, que o pessoal está elogiando a comida, mas ele só diz as coisas que eu preciso melhorar. Vai acontecer, tá? E aí, quando acontece, a gente tem que fazer o quê? Evitar o patasso, evitar a defesa imediata. Então, é perguntar, né, como que aconteceu, enfim, acolher aquele feedback e refletir, tá? Então, assim, precisa se defender em algum momento, que é porque tá te dando feedback que não é tua responsabilidade, tá dando feedback negativo, e não era tua responsabilidade aquilo. Né? Caiu como se fosse tua responsável, mas não é tua responsável por aquilo. Então não deveria estar recebendo aquele feedback. Se conversa, um tom de voz assertivo. Olha, fulano,
sobre o feedback ali, não é comigo, tá? Então, por mais que seja feito na cozinha, esse é o fulano de tal lá do terceiro setor que é responsável. Aí eu não sou responsável por essa área, por mais que ela esteja dentro da cozinha, ela não é minha responsabilidade, tá? É do fulano. Então, se a gente precisa ajustar alguma coisa, a gente pode chamar ele para a gente ajustar com ele juntos. Então, evite defesas. Pergunte, acolha e reflita, tá bom? Como que a gente vai acolher feedbacks? O que que seria o acolher feedbacks? Seria o que a empresa, não, o que os colaboradores estão achando de trabalhar aqui? O que os colaboradores estão achando da minha gestão, tá? Como que a gente pode fazer isso? Né? Então, assim, por mais que a gente esteja num ambiente acolhedor, que eles possam contar contigo, que tu fale uma comunicação assertiva, uma comunicação não agressiva e afins, tu chegar e dizer, Dona Maria, quero saber o que que a senhora acha do meu trabalho, o que que a senhora acha de trabalhar aqui? A gente fica assim, né? Já assim, poxa, se eu falar que eu não gosto, já era, né? Então, tem pessoas que vão dar essa importância, vão se achar, né, se sentir assim, né, encurralada e vão daqui a pouco não dizer o que elas pensam por medo, né, de retaliações. Vai ter um ou outro que é a minoria que só estava esperando a hora de tu perguntar para ele falar e o que ele estava achando. E aí, como que pode fazer isso? Criando canais seguros para que os colaboradores também deem devolutivas ao gestor. Então, se eu quero saber como que a equipe está se sentindo em relação ao ambiente de trabalho, à minha gestão, né? Enfim, a tudo que envolve esse ambiente, eu posso fazer coisas para, quem sabe, uma caixinha com sugestões, críticas, feedbacks, enfim, né? Deixa essa caixinha num lugar daqui a pouco no vestiário, ou se for deixar no cantinho da cozinha e que vocês não fiquem o tempo todo olhando, porque a gente pode fazer uma pesquisa de satisfação, faz isso, uma pesquisa de satisfação anônima, né? Então, assim, olha, eu não vou colocar, vocês não precisam colocar o nome de vocês, vocês coloquem assim, ó, com tudo que vocês gostariam de ter, o que que vocês gostam do ambiente, não precisa colocar o nome de vocês. Fecha e coloca nessa urna que eu vou deixar no estoque, tá? E aí vocês podem colocar ali, enfim, tá? E aí depois vocês podem, daí depois tu abre, lê os feedbacks, as devolutivas, pode fazer reunião depois a respeito disso, desse feedback, abrindo, né? E aí dizendo assim, ó, o que que a gente pode fazer para melhorar cada feedback, porque daí como você não sabe quem escreveu, né? Então junta todo mundo e fala, "Olha, eu vim falar sobre os feedbacks que eu recebi, que a gente recebeu aqui, e como que a gente pode fazer para melhorar o que vocês solicitaram, tá? E aí começa a ler, ó. Esse aqui disse que assim, assim, assado. O que que eu pensei, gente, de fazermos assim, tá? Então, assim, criem canais seguros que os colaboradores deem devolutivas ao gestor. O que mais funciona é a pesquisa de satisfação anônima, tá? Porque é fácil, tu vai deixar ali já uns papeizinhos, tu pode já, daí tu já deixa as perguntas pré-estabelecidas, os espaços para elas escreverem. É um papelzinho ali, caneta e ponto. Não precisa ficar no celular, preencher planilha de Excel, de Google Forms, enfim, tá? E aí, como eu digo, é anônimo, tá? Então, falamos de todas essas comunicações. E a gente tem que entender o comunicação clara. Por que que a gente deve ter uma comunicação clara? E também existem
jeitos de conversar para cada, não digo nível, mas para cada indivíduo, tá? Comunicação clara, por quê? Porque a gente tem diferentes hierarquias, diferentes tipos de conversa, tá? Então, colaboradores operacionais. Quando a gente conversa com colaboradores operacionais, copeiras, estoquistas e afins. A gente quer uma linguagem acessível, instruções diretas, tom respeitoso com todo mundo, tá? Mas sem deixar espaço para ambiguidades, tá? Então, assim, eu quero, eu preciso disso por causa disso, disso e disso. Regras claras. Tom claro, tom atencioso, mas instruções diretas. Chefes de cozinha e líderes de produção. A gente quer uma cooperação e parceria. Porque os nossos chefes de cozinha, eles são os nosso braço direito dentro da cozinha. É eles que estão vendo tudo que está acontecendo ali dentro. Por mais que a gente trabalhe ali dentro, né? A gente vai lá, vai dar uma passada, mas nós somos gestores, a gente trabalha muito com o computador ligado numa salinha, fazendo não sei o quê, né? Então a gente tem muita, então a gente não fica o tempo inteiro dentro da cozinha. E os nossos chefes de cozinha, eles são, né, os nossos olhos ali. Então, quando a gente conversa, a gente tem que passar isso, que a gente precisa de cooperação, que a gente quer parceria, que a gente acredita no conhecimento deles, tá? Então, a gente sempre enfatiza isso. Chefes de cozinha, líderes de produção, normalmente chefe de cozinha ou aquela cozinheira que trabalha há 40 anos dentro da cozinha, ela já vem com uma bagagem. E a gente precisa que ela nos respeite, mas mas eu não quero que desacreditar no trabalho dela. Eu preciso só melhorar. Então, assim, poxa, um chefe de cozinha ou uma cozinheira que trabalha 40 anos cozinhando. Aí a gente está com uma redução de óleo, a gente está reduzindo algumas coisas. E aí eu vou ensinar outras técnicas para ela, né? Não posso dizer, não, não, isso aí é errado fazer, não precisa colocar, tá? Cara, eu cozinhei 40 anos da minha vida, eu sempre fiz assim, porque minha comida ninguém reclamava, e agora tu quer dizer que eu faço tudo errado, e aí já deu um caos na cozinha, por experiência própria, tá? Já deu um caos na cozinha. Então, olha, Dona Maria, senhora, nossa, quanto tempo você já trabalhou na cozinha? 40 anos? Meu Deus, 40 anos, é muito tempo. Já deve ter cozinhado de tudo, né? Tudo ter feito. Eu acho maravilhoso, sensacional. E assim, ó, a gente tá com uma nova proposta que a gente precisa reduzir um pouco os óleos e tal coisa, tá? Então eu preciso que a senhora me ajude, tá? Então, assim, ao invés de a senhora colocar o óleo, tanto óleo assim no arroz, eu sei que a senhora sempre fez o óleo assim com arroz, mas é que a gente precisa reduzir um pouco do consumo de óleo. Então a gente vai reduzir em algumas coisas. Vamos reduzir do arroz, tá? Eu preciso que tu coloque metade do que tu coloca hoje no arroz. Pode ser? Porque assim, daí ela vai dizer, não, pode, tá, mas vai ficar papo. Não, dona Maria, vamos tentar fazer assim. Se a gente vê que não dá certo, a gente tenta achar uma outra solução, mas é que a gente precisa reduzir o óleo. E o arroz é um dos locais que menos falta faz o óleo, tá? A gente tem que conversar desse jeito. Porque se a gente dissesse, nossa, dona Maria, quanto óleo? Nós sabe que não precisa tudo isso de óleo para cozinhar o arroz, dona Maria. Não, vamos botar menos. Acabou, né? Certo? Então, parceria. Empresários, gestores e contratantes, tá? Esses são pessoas que a gente vai usar argumentos técnicos. A gente vai conversar com eles em tons técnicos. E eles gostam de quê? Números, finanças e tudo mais. Então, é um jeito diferente de conversar. Equipe multiprofissional, enfermeiros, médicos, RH, engenheiros e afins. A gente vai adaptar nossa fala para cada área que a gente quiser, né? E a gente vai tenta enfatizar quando a gente quer alguma coisa, enfatizar a importância dessas áreas. Ah, Bruno, mas onde é que eu vou ter enfermeiro, médico, RH? Hospital, clínica geriátrica.
tá? Então, tem sim. E qual que é o impacto de nós termos uma linguagem acessível para cada pessoa, quase para cada membro da equipe? Qualidade do serviço, a gente vai ter um clima mais organizado, a gente vai ter adesão às boas práticas e protocolos também, porque eles entendem, eles sabem que tu entende eles, eles podem contar contigo, tá? E também a gente vai ter a valorização da atuação do nutricionista como agente de liderança. Esse nutricionista, ele comanda a cozinha muito bem. Nossos colaboradores assim adoram quando ele tá aí, eles fazem tudo super bem. É um mestre regendo, tá? Então, esses são todos os impactos da boa comunicação, gente. Certo? Então, eu quero que vocês reflitam tudo sobre tudo isso, tá? Sobre a importância da forma que a gente conversa, tá? Que existe tipos de fala, principalmente para cada setor, né? A gente pode dizer isso, né? Que a gente pode enfatizar o jeito que a gente vai falar. E a gente precisa melhorar. Então, se vocês têm uma comunicação mais agressiva, uma coisa, olha, gente, uma coisa é a gente falar alto. Ah, mas eu falo alto com todo mundo da minha família. Outra coisa é a gente ser agressivo. O falar alto, se tu tem um tom de voz já mais alto, é uma coisa de quando tu chega na cozinha, tu já fala, gente, olha só, meu tom de voz ele é alto. Eu não tô gritando, eu não tô brigando com ninguém. É que lá a gente conversa alto assim, tá? Então meu tom de voz é mais alto. Então, eu vou tentar controlar meu tom de voz, mas eu falo mais alto mesmo, mas não quer dizer que eu tô brigando com ninguém, tá? É que eu falo desse jeito, é minha característica. Então, então, gente, se vocês têm uma característica assim, já deixe claro. Mas outra coisa é falar agressivamente. Poxa, você não faz nada de errado, nada de certo e tal, certo? Ok? E agora, eu quero que vocês pensem aí em qual dessas comunicações vocês são mais fortes. Se vocês falam mais a comunicação assertiva, mais a passiva ou mais a agressiva. E se vocês falam mais as outras, a não ser assertiva, se vocês falam mais a agressiva e a passiva, o que que vocês podem fazer para melhorar? Quais os pontos que vocês podem fazer para melhorar? Então, escrevam aí, façam uma uma retrospectiva de como vocês se comunicam com as pessoas, os pontos fortes de vocês e os pontos fracos de vocês. E aí, com os pontos fracos, vocês olhem e achem uma solução para melhorar esse ponto. Eu tenho certeza que nesse vai dar uma viradinha de chave que vocês vão melhorar muito a comunicação de vocês, certo? E a gente se vê na nossa próxima aula.